esse pragmatismo da esquerda de temos que fazer a política social dentro desse Estado, sem grandes ambições de ruptura institucional, de grandes mudanças, essa esquerda vai sendo identificada cada vez mais com o sistema. A doutrina Monroe é exatamente como se fosse um animal ferido tentando lutar para não abrir mão dessa bipolaridade. O hiperimperialismo para nós é tanto a crise estrutural do capitalismo, porque ele não é capaz de resolver esses problemas que ele cria. E, do outro lado, vai se forjando uma direita que vai se extremando, que vai conseguindo constituir uma identidade, entre aspas, rebelde. Basta pensar o seguinte, tira a especulação, sobra quanto da fortuna do Elon Musk? Materialmente, ou vocês acham que é só a indústria de foguete e carro elétrico que não funciona que deixa as pessoas milionárias? É especulação. Então, vejam, você retira da especulação, joga para o mundo produtivo, para onde é que vão esses bilionários? Então, o capitalismo não consegue resolver isso. Salve, salve, meu povo! Eu sou Giovanni Del Prete e estamos dando início a mais um episódio do podcast Dilemas do Sul, uma iniciativa do Instituto Tricontinental, Alba Movimentos, Assembleia Internacional dos Povos e a nossa mais nova parceira, o Brasil de Fato. Pois é, a partir de agora estaremos todos os meses juntos no Spotify e na própria página do Brasil de Fato para bater aquele papo sobre os desafios das nações e dos povos do Sul Global. Vem com a gente! Após 15 anos do início do primeiro ciclo progressista na América Latina e no Caribe, a vitória de López Obrador no México em 2018 abria a chamada Segunda Onda Rosa e com ela víamos girar novamente o pêndulo da política continental para a esquerda. Em 2023, há uns 2 anos e meio atrás, na fotografia política latino-americana, das 6 maiores economias da região, todas as 6 eram governadas por presidentes considerados de esquerda. Aqui a gente está falando do Brasil, do México, da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, do Chile. E agora, com a recente vitória do candidato da extrema-direita na Colômbia, Abelardo de la Espriella, e de Keiko Fujimori no Peru, o mapa da América Latina voltou novamente a ser pintado bastante de azul. Ainda mais quando também consideramos os governos atuais. Na Bolívia, Equador, Honduras, Chile, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Argentina e El Salvador. Na contramão dessa onda azul direitosa latino-americana, figuram países como Brasil, México, Venezuela, Cuba, Nicarágua, até mesmo Guiana e Suriname, em alguma medida a gente pode dizer sobre isso. Se por um lado a extrema-direita avança, é bem verdade também que existe muita resistência em meio a tudo isso. O que há são sociedades muito polarizadas e uma conjuntura em bastante disputa. A pergunta que fica é, o que explica o avanço da extrema-direita no continente? Quais os limites desses governos progressistas atualmente? Quais os desafios para o campo revolucionário e socialista? E quais são as perspectivas para o próximo período? Para nos ajudar a entender mais esse dilema, convidamos nosso querido amigo e historiador Miguel Stedley, que além de tudo ainda é pesquisador aqui da casa, do Instituto Tricontinental. Seja muito bem-vindo, Miguel. Olá, Giovanni, um prazer poder fazer minha estreia no nosso podcast. É verdade. E temas de relevância para o Brasil e para a América Latina. E ela, a nossa historiadora e pessoa que sabe de tudo de Nuestra América, Joana Salem. Muito bem-vinda, Joana. Obrigada, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês também. Valeu pelo convite. Maravilha, então, novamente, muito obrigado por aceitarem o convite e vamos ao que interessa. Joana, queria começar com você. Agora, no mês de junho, o candidato do atual governo de esquerda da Colômbia, Iván Cepeda, perdeu as eleições para um candidato de extrema-direita, o Abelardo de la Espriella, também conhecido como o Milei colombiano ou algo do tipo, uma mistura de Bukele com Milei, né? Isso pegou muita gente de surpresa. E queria que você pudesse analisar um pouco esse resultado na Colômbia e contar pra gente quais seriam esses principais fatores que levaram a essa derrota do campo popular lá, porque muita gente estava muito animada, não vou dizer diferente, eu também estava muito embalado pelo sonho do Iván Cepeda presidente, mas assim, o que explica os fatores dessa derrota? E a gente tá para entender um pouco, né, esse resultado eleitoral na Colômbia.
Bom, primeiro, acho que é importante marcar que é uma derrota, mas a esquerda foi muito bem nas eleições, apesar de ter sido derrotada. Porque a diferença dos votos, tal como foi oficialmente contabilizado, é de menos de 1%, 0,96%, para ser mais exato, que corresponde a 249 mil votos. Então, é praticamente um empate técnico. Disso, a gente extrai um primeiro ponto de análise, que é: a esquerda foi muito bem nessa eleição, considerando a história política da Colômbia, que é um país que foi décadas e décadas governado por sucessivos governos de direita, com algumas variações dentro do campo conservador, mais neoliberais, né, mais agressivos na política antidrogas, uma direita mais, entre aspas, moderada, como foi o Santos, por exemplo, que assinou o Acordo de Paz, né? Mas eram variações da direita. E a esquerda colombiana sempre teve muita dificuldade de se emplacar eleitoralmente. Então, o Petro, por si só, já é um fato novo da conjuntura, que foi um presidente organizador e mobilizador da esquerda colombiana. Infelizmente, essa derrota, né, vai dar um período muito curto de governo para a esquerda, inviabilizando a continuidade de várias políticas, mas, olhando por um lado, essa campanha eleitoral foi bastante mobilizadora, a esquerda colombiana muito diversa, com um enraizamento popular, com movimentos organizados, e que representaram uma confiança nas reformas feitas pelo Gustavo Petro. Antes de falar diretamente das eleições e caracterizar um pouco o Espriella, eu queria só pontuar rapidamente alguns pontos positivos do governo Petro, as reformas que ele fez, que eu acho que é para a gente entender também o que é esse projeto. Uma das primeiras coisas que o Gustavo Petro fez, que a gente invejou muito no Brasil, porque o Lula não fez, foi o afastamento dos generais aliados do uribismo, né? Os generais que tinham ali relações com políticas de extermínio, com a ação violenta do Estado, ou mesmo com esse narco-estado constituído na Colômbia. Então, logo de partida, ele fez uma reforma que alterou o cenário militar do país, a estrutura de comando militar. Depois, tem 4 eixos de reformas sociais que foram, primeiro, a reforma da Previdência, que gerou uma estrutura de previdência mais forte, com uma renda básica vitalícia para os idosos vulneráveis, com uma redução de idade de aposentadoria para as mulheres com filhos, por exemplo, coisa em torno de 6 anos a menos de trabalho. A reforma trabalhista foi a segunda reforma muito importante do Petro, que veio junto com o aumento do salário mínimo de cerca de 23%. E o Petro fez uma coisa que nenhum outro governo progressista conseguiu fazer em relação ao mundo do trabalho, que ele regulamentou as plataformas, o trabalho de plataforma. Ele conseguiu dar a seguridade social e fiscalizar melhor as empresas, regulamentar o algoritmo das empresas. O Petro, por exemplo, reduziu casos de contrato temporário. Ele fez uma reforma trabalhista que é na contramão de todas as reformas neoliberais que foram feitas nas últimas décadas nos governos de direita da América Latina. Aumentou o pagamento de hora extra, aumentou direitos para os jovens aprendizes trabalhadores, pegando essa juventude muito precarizada. E 2 últimos temas que eu acho mais centrais de pontos positivos do governo Petro foi a reforma no sistema de saúde, com uma criação de um sistema análogo ao SUS e redução do poder das empresas privadas no sistema de saúde, e a reforma agrária, que não avançou como havia prometido, mas foram distribuídos quase 800 mil hectares em 4 anos para camponeses, povos indígenas e quilombolas, né? Então, foram muitos pontos positivos que eu acho que enraizam esse lastro de apoio popular que ele teve nas eleições. Agora, qual foi o problema? O governo Petro teve dificuldade de criar pontes de diálogo e convencimento com os segmentos da sociedade colombiana que são mais propensamente conservadores. Isso também é uma dificuldade comum da esquerda latino-americana em geral. Então, uma classe média muito anti-esquerda, muito anticomunista, que acaba sendo muito vulnerável também a qualquer tipo de fake news, etc., e segmentos populares mais religiosos, tipo tradicionais, como evangélicos. A Colômbia também teve um crescimento das correntes evangélicas conservadoras nas últimas décadas, né? Isso acabou fazendo com que os apoiadores do Petro fossem muito fortemente engajados na campanha do Cepeda, mas com dificuldades de alcançar e ampliar o seu eleitorado. Tem um outro ponto importante, que é o seguinte: o Trump teve uma enorme influência nessas eleições.
Petro foi sancionado pelos Estados Unidos no ano passado. Foi uma eleição com uma pressão externa muito forte. Outra coisa que foi denunciado na eleição foi que, assim como no Brasil, o bolsonarismo, em 2022, tentou criar obstrução de vias para acesso em zonas eleitorais mais fortemente atreladas à esquerda, lá, várias zonas rurais, por exemplo, beneficiadas pela reforma agrária, tiveram obstáculos para votação. E também, como aqui, mas lá de modo bastante disseminado e sem regulamentação, houve uso disseminado de deepfake, inclusive com deepfake do próprio Cepeda falando coisas que ele nunca disse. Então, o uso de inteligência artificial foi completamente abusivo pela direita e o Estado colombiano não tinha criado mecanismos suficientes de se proteger contra esse uso, associando o Cepeda à ditadura, Cepeda a narcotráfico. Foi também uma eleição muito violenta, uma das mais violentas dos últimos tempos. Foram mais de 60 líderes políticos comunitários que foram assassinados no ciclo eleitoral. E alguns atentados, como contra o senador do Pacto Histórico, Alexander López, e denúncias de planos de assassinato do próprio Petro, que foram desarmados antecipadamente, né? Então foi um jogo muito baixo. Abelardo de la Espriella é um direitista bastante violento. Assim como o Bolsonaro ameaçou metralhar a petistas, o Abelardo de la Espriella fala que vai destripar os seus opositores, né? Também usa uma linguagem bem violenta, tem um discurso de ódio bem marcado. Muito que bem, muitos elementos já para a gente poder entender como a política colombiana, toda essa receita, né, de ataques à esquerda, como mencionava a Joana, é um receituário que a gente vê nas direitas pelo continente. Eu queria perguntar para o Miguel se você também tem alguma avaliação específica, para além do que a Joana já nos explicou aqui, sobre essa questão na Colômbia. A curiosidade que fica muitos analistas apontam que uma das principais fragilidades de parte dos governos progressistas na região foi a ausência de reformas estruturais, com a falta de uma disputa ideológica na sociedade. Mas me parece, ainda mais com tudo que trouxe a Joana, e que o governo do Petro ele foi um ponto fora da curva, né? Ele fez essa disputa política e mobilizou e organizou a população em defesa desse projeto, em defesa dos direitos humanos, das reformas sociais e chamando o povo para a rua. Mas tudo isso parece que não foi suficiente porque não elegeu o seu sucessor. Como é que você analisa essa questão? Olha, Giovanni, eu quero me somar às opiniões da Joana, porque ainda que essa experiência tenha sofrido uma derrota eleitoral, eu acho que no futuro a gente ainda vai ver esse período do Petro como um momento histórico. A gente precisa olhar a Colômbia em perspectiva e pensar o seguinte: nós estamos falando de um país que lida com a violência política há quase 80, 90 anos. A Colômbia teve um período que é definido, inclusive, politicamente, historicamente, pelos próprios colombianos, como La Violência, que vai do final dos anos 40 ao final dos anos 50, que é praticamente um período de guerra civil. Depois, a partir dos anos 60, a gente tem a emergência dos grupos guerrilheiros, o que também não deixou de ser uma guerra civil, as perseguições, em especial nos territórios camponeses, e como isso ia se misturando, como muitas violações de direitos humanos foram tratadas como combate à guerrilha, ao terrorismo, etc. Depois a gente tem, nos anos 80, já o início desse narco-estado, que foi o poderio que o Pablo Escobar ocupou e o reino de terror que ele estabeleceu na Colômbia, com explosão de aviões, assassinatos de lideranças políticas. E aí a gente chega nos anos 90 com uma militarização pelos Estados Unidos gigantesca. Então, a simples vitória do Petro, mesmo se ele tivesse feito um governo moderado, que ele não fez, já seria completamente uma exceção nesse contexto da própria história colombiana. O que explica a derrota do Petro, na minha opinião, é o contexto latino-americano. Há 2 anos atrás, o Petro não tinha um governo Donald Trump assediando a América Latina como a gente tem hoje. Não tinha uma doutrina Monroe e não tinha um 3 de janeiro em que os Estados Unidos diz: isso aqui são protetorados dos Estados Unidos, a China não deve comercializar e nós vamos impor à força a nossa hegemonia. E se preciso violar a soberania territorial do país e sequestrar um presidente baseado numa acusação que depois eles abandonaram, eles vão fazer. E é um aviso
para as eleições brasileiras, que ninguém imagine que teve uma química entre o Trump e o Lula. Não tem química, né? Não vai ter química com ninguém que vá no menor oposição aos interesses dos Estados Unidos. A outra questão é o próprio contexto de avanço da extrema-direita, que é consequência, é retroalimentado por esse trumpismo. Eu diria que o mapa não está pintado de azul, Giovanni, é azul, vermelho e branco com 50 estrelas. Esse que é o desenho, quer dizer, quando a gente olha sobre quem fora, você tem um grande país que é o Brasil, e por isso também as eleições brasileiras não podem de maneira alguma ignorar a possibilidade que já está acontecendo de interferência dos Estados Unidos. Mas depois disso a gente tem Uruguai, Guiana, Suriname, quer dizer, não tem como você constituir uma Unasur, uma CELAC num conjunto desses. E a Colômbia sofreu situações de infiltrações de grupos paramilitares, de várias tentativas de desestabilização. Você tinha sanções econômicas, você tinha ameaças políticas e você tinha esse clima de terror e da violência que tem essa memória histórica do país. Os acordos de paz fracassaram. Isso era uma questão candente para o eleitorado colombiano. Você teve um aumento dos atentados. Então você tem uma provocação de instabilidade e você tem duas propostas: seguir no governo e nas tentativas de paz e você adotar o método Bukele, né? O método El Salvador, que tem sido parte do discurso dessa extrema-direita em toda a América Latina. E que, no fundo, faz sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, na pessoa que está na periferia de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, num território controlado pelo tráfico, que a sua vida pessoal, ele não sabe se vai pegar o ônibus para o trabalho, etc. Ela é desorganizada pela ausência do Estado e por esse peso do crime. Ela quer soluções imediatas, mesmo que elas sejam duras e que para nós soem como conservadoras. E ainda assim, um terceiro elemento que nós precisamos levar em conta, a Joana já mencionou, a diferença. O Petro já se elegeu com uma diferença eleitoral de votos pequena, a derrota foi por poucos votos, assim como no Peru também a diferença de votos foi pequena, assim como, não nos esqueçamos, o Lula venceu o Jair Bolsonaro por uma diferença muito pequena de votos. Então, essas características da ofensiva trumpista, da questão da segurança e da força da extrema-direita, elas não são exclusividades da Colômbia, mas encontraram um terreno mais fértil para esse tipo de estratégia prevalecer e aí, infelizmente, derrotar um projeto que, volta ao meu início, permanece sendo histórico. Disputa na unha, no 1%, é isso que a gente tem visto em todo o continente. Queria passar para a Joana para perguntar para ela exatamente sobre esse avanço da extrema-direita, então, no continente, né? A gente já falou um pouco aqui sobre essa moderação de governos progressistas, de não terem enfrentado reformas estruturais mais profundas como uma dessas causas que explicaria, né, o avanço da extrema-direita. Mas o que mais ajuda a explicar, nesse contexto, em 2026, essa fotografia, esse avanço da extrema-direita pelo continente? Eu acho que tem a resposta mais estrutural e as diversas respostas conjunturais das particularidades dos países, né? O que a gente vê de modo geral nessa polarização, que é quase metade-metade nesses cenários eleitorais que vocês comentaram, é, de um lado, uma esquerda que, embora tenha um programa de transformação, tem feito um esforço de transformação dentro da ordem. Então é uma esquerda que aderiu à lógica da política social dentro do Estado capitalista. E isso coloca a esquerda num lugar diferente daquele que ela estava nos anos 60, nos anos 70 e até nos anos 80, que era a esquerda que queria derrubar o sistema. A esquerda teve um predomínio de uma identidade antissistêmica na sua história, e essa identidade foi se perdendo conforme foi vencendo uma postura mais pragmática da esquerda. E, conforme isso vai se amalgamando em governos progressistas, esse pragmatismo da esquerda de temos que fazer a política social dentro desse Estado, sem grandes ambições de ruptura institucional, de grandes mudanças, essa esquerda vai sendo identificada cada vez mais com o sistema. E, do outro lado, vai se forjando uma direita que vai se extremando, que vai conseguindo constituir uma identidade, entre aspas, rebelde. De modo geral, eu acho que a explicação geral do avanço da extrema-direita tem a ver com o fato de que o capitalismo entrou em crise, 2008 em diante.
E essa crise gera, como resposta das grandes corporações, uma ofensiva sobre os estados da periferia e também sobre os recursos naturais da periferia. Então existe uma nova agenda neoliberal e essa nova agenda neoliberal mais forte vai encontrar ferramentas políticas cada vez mais violentas para se realizar. E a violência do neoliberalismo se constitui com organizações que se aproximam desse neofascismo. Existe um impulsionamento do neoliberalismo para o neofascismo, né? Agora, o que explica a população pobre apoiarem esses candidatos? Eu acho que tem uma das pesquisadoras mais interessantes que tem estudado isso, que é a Verônica Gago, também argentina, e ela vai criar um conceito que ela chama de neoliberalismo popular. Ela fala assim, conforme o Estado vai se desintegrando na periferia, políticas sociais vão se tornando mais fracas, o mercado de trabalho vai se desintegrando, o mundo do trabalho fica muito instável, muito inseguro, os salários são muito rebaixados, a vida material piora muito, inclusive para as classes médias. A sensação de desamparo, de individualismo, de que, bom, ninguém está por mim, eu tenho que resolver por mim mesmo, cresce também nas camadas populares. Então, cada vez mais a população, no seu dia a dia e na sua realidade material, tem que resolver os seus problemas por conta própria. E essa sensação de desamparo e de espécie de individualismo pragmático, por conta da falta de estrutura, próprio neoliberalismo, vai criando pontos de identificação com um discurso egoísta e de ódio contra o outro, né, de competição mesmo. E essa competitividade vai se penetrando na subjetividade política. E o ápice dessa competitividade é essa criação de inimigos internos, né, de culpabilização do outro. E, de certa forma, o neofascismo latino-americano, ele vai ter um terreno muito fértil desde toda a sua história por conta da ideologia do inimigo interno. A América Latina, em todos os países, sempre teve o problema da ordem social, sempre foram sociedades muito desiguais e, portanto, a ideia do inimigo interno sempre foi muito importante para as direitas latino-americanas estruturarem uma justificativa da repressão. E aí, conforme esse neoliberalismo popular vai se penetrando, né, essa competitividade, essa sensação de que saídas coletivas não existem para os problemas, isso se junta com a ideia de que é preciso encontrar culpados pelas situações e os bodes expiatórios. Se a gente for reparar, uma das características comuns das direitas latino-americanas, nesse novo cenário, é criticar qualquer tipo de política que vai reparar um problema histórico contra grupos específicos. Então, por exemplo, Bolsa Família ou qualquer política de renda mínima contra a pobreza, né? Isso vai ser visto por uma certa classe média, média-baixa, como um privilegiamento desses setores mais pobres, e não como uma reparação histórica, né? Como uma espécie de burla das regras do jogo, que seriam as regras neoliberais do cada um por si. Dito isso, eu acho também que é importante dizer que não é simples romper com o neoliberalismo. A gente pode defender a ruptura com o neoliberalismo em termos programáticos, mas em termos práticos, de fato, não é um caminho simples. Basta a gente ver Cuba e Venezuela. São os países que mais representam uma tentativa real de ruptura com o neoliberalismo. Ambos países estão sofrendo retaliações, sanções econômicas absolutamente devastadoras, né? Então, qualquer ruptura com o neoliberalismo implica também um preço alto a ser pago pela sua própria soberania popular. Então, existe uma espécie de armadilha política que é muito difícil de desatar e para a qual não existe nenhuma resposta fácil. Existe também uma certa tendência do nosso tempo, que parece ter uma certa alternância de poder. A máquina eleitoral não necessariamente garante mais a continuidade de um governo, como a gente está conversando aqui. Miguel, você acredita nessa alternância de poder? E também já aproveitar para te perguntar se em praticamente todos os países governados pela direita existe um bloco bastante importante que são contrárias, né, a essa direita. Inclusive, a gente tem visto muitas manifestações populares em países como na Argentina, no Chile, na Bolívia. E aí que eu queria te perguntar se seria natural que esses governos da direita sejam também acompanhados por uma grande insatisfação popular. Com certeza, eu acho que primeiro, sobre a alternância, a gente não tem, pode ter uma alternância de legendas, mas efetivamente a gente não teve nenhum tipo de experiência que fizesse, exatamente o que a Joana disse, de rompimento com o neoliberalismo, por essas dificuldades que ela também colocou. Esses governos progressistas tinham moderação, tinham conciliação, alguns eram mais de proteção e outros até de coexistência com o neoliberalismo, mas não estava posto a gente romper a lógica de financiarização, romper outras questões estruturais. Então,
Você pode ter uma alternância de legendas, mas efetivamente você não conseguiu alterar as estruturas. Eu acho que talvez o governo Boric seja um excelente exemplo disso. É um governo que ficou ali gestionando, né? Ficou limpando a lojinha, varreu, limpou a vitrine, etc., mas não conseguiu avançar na grande demanda que estava posta, que era uma nova Constituição. A gente não consegue romper com a lógica neoliberal e também soma isso com a lógica, por exemplo, agro-extrativista. Nós não tivemos em nenhum desses governos um rompimento com a lógica neocolonial de simplesmente extração mineral ou do agronegócio, etc. Não teve uma reversão dessa condição colonial, nenhuma dessas experiências, de uma retomada de industrialização em outro patamar. Então a gente continuou jogando dentro das regras que o neoliberalismo permitia, né? Inclusive usando como justificativa, olha, é o arcabouço, é o teto de gastos, são as exigências do mercado. A gente tem, de certa forma, um vazio. Eu me lembro muito do movimento punk nos anos 70, quando Sex Pistols dizia "There is no future", né? Não existe futuro. Só que isso tá na boca da extrema-direita agora, tá na tela de Hollywood, tipo, por que a gente tem tanta distopia, né? Tipo, olha, ou como dizia o Mark Fisher, é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Então tem também uma ideia de que, olha, a vida é isso, o mundo é isso, o sistema é esse, ele não tem como se alterar. A esquerda também incorpora, de certa forma, esse discurso. A gente tem que ter o agronegócio para gerar caixa. Não dá para enfrentar as big techs. É quase uma conformação. Como é que eu faço disso um cenário menos pior? Mas, por outro lado, a promessa da extrema-direita não é de um futuro melhor, é como a Joana já disse, é de uma solução individual do cada um por si, mas que também não é duradoura. E ela depende de um conjunto de medidas muito impopulares. Porque o que é que o capitalismo tem feito na sua crise? Ampliar a destruição dos bens comuns da natureza, isso tem consequências na crise ambiental, é aumentar a jornada de trabalho de muitas formas, formais ou informais, etc. E isso vai atingir um outro setor também, que é o da vidas, né? O da reprodução social. Quer dizer, menos tempo para você fazer a sua própria reprodução social, um fardo maior sobre as mulheres, que vão ter 2, 3 turnos, etc. Então também é uma promessa de futuro de curto prazo que nunca se realiza ou precisa se realizar a cada dia. Então ela é impopular também. Eu diria que, apesar de termos fracassado em apresentar projetos para o futuro, que é inclusive um dos temas do dossiê do Tricontinental, ainda assim nós temos pelo menos 30% a 40% da população que esperam mais da vida e que não se conformam com essa ausência. Muito que bem, pessoal. Antes da gente fechar esse primeiro bloco, queria deixar aqui uma dica de leitura. O Miguel já mencionou dos nossos dossiês, eu vou dizer aqui especificamente o dossiê de número 70. O que esperar da nova onda progressista na América Latina? O link está na descrição desse episódio e também confira na íntegra no nosso site. Muito que bem, voltando aqui com o nosso papo. Vou chamar o Miguel de novo, deixar a Joana beber mais um gole d'água ali para aquecer os motores. Mas queria te perguntar, Miguel, né? Os Estados Unidos têm conseguido conquistar o comando dos principais governos na região. Você até mencionou aí que a bandeira dos Estados Unidos está sendo pintada, né, por todo o mapa da região, o que vai consolidando um bloco conservador muito poderoso, né? De que modo que isso está relacionado à atual estratégia estadunidense e por que os Estados Unidos revitalizaram essa doutrina Monroe em pleno século XXI? Olha, não só no Instituto Tricontinental, mas no conjunto dos movimentos populares, da Alba Movimentos, Via Campesina, do campo popular aqui no Brasil, nós temos trabalhado com a ideia de que o capitalismo vive uma crise estrutural. No Tricontinental, nós chamamos isso de hiperimperialismo, porque ele é um movimento quase duplo. Ao mesmo tempo que ele acelera determinados processos em que o centro do capital deixou de ser há muito tempo o capital industrial, passou a ser o capital financeiro, isso gera uma série de contradições. Quando a gente olha, por exemplo, crescimento econômico, não tem um país na Europa que cresça acima de 2%. O capitalismo, mesmo para os padrões capitalistas, tem sido fracassado, tem estagnado. Como eu já mencionei, do ponto de vista político, tem acentuado aumentar a exploração do trabalho desde a crise de 2008,
e a destruição ambiental que tem acentuado essas crises, ao mesmo tempo, do ponto de vista geopolítico. Vejam, desde a dissolução da União Soviética em 1991, nós vivíamos num mundo unipolar em que os Estados Unidos mandava e desmandava, dirigia o mundo tipo xerife de bang bang ao seu gosto, impondo as suas vontades, algumas vezes de forma mais dissimulada, como foram os governos Clinton, Biden, Obama, etc. Outros momentos de formas mais agressivas, né, como os governos Bush, mas o fato incontestável é que não só a China emerge como uma potência econômica e já superando os Estados Unidos no aspecto da produção, como ela traz junto com ela, não necessariamente aliados, etc., mas você tem a emergência, ao menos da Rússia e da Índia, o que, no mínimo, já obrigaria algum tipo de repensar as regras da governança mundial. A doutrina Monroe é exatamente como se fosse um animal ferido tentando lutar para não abrir mão dessa unipolaridade. Isso não foi o Trump que escreveu. Ao final do governo Obama, a diretriz de segurança nacional do Obama já dizia isso, de que os Estados Unidos precisam se impor para que novas potências não emerjam. Ele precisa manter o seu controle global. O hiperimperialismo para nós é tanto a crise estrutural do capitalismo, porque ele não é capaz de resolver esses problemas que ele cria. Quer dizer, como é que você poderia retomar o crescimento na Europa? Nem falando do Brasil. Você desfinanciarizando, deslocando os recursos que estão hoje no capital financeiro para o capital industrial, para outros setores, etc. Basta pensar o seguinte, tira a especulação, sobra quanto da fortuna do Elon Musk? Materialmente, ou vocês acham que é só a indústria de foguete e carro elétrico que não funciona, que deixa as pessoas milionárias? É especulação. A SpaceX, a grande empresa do Musk, vende ações baseado na promessa de que em 2030 eles estarão em Marte. Mas efetivamente eles não estão entregando isso. Então, vejam, você retira da especulação, joga para o mundo produtivo, para onde é que vão esses bilionários? Então o capitalismo não consegue resolver isso. Como é que a gente resolve as crises ambientais, etc., que a COP30 foi um fracasso nesse sentido? Enfrentando, por exemplo, a matriz produtiva. Mas aí, como é que você muda a matriz energética se o petróleo é precificado em dólar? Como é que fica a potência se você começa a discutir outras formas de energia e outras formas de pagamento dela que não seja o monopólio do dólar? Todas essas questões, eu gosto muito da definição da Nancy Fraser do capitalismo canibal, porque ela demonstra como todas essas dimensões do capitalismo estão imbricadas e elas não se resolvem separadamente. E aí, então, o hiperimperialismo é tanto essas crises do capital quanto essa ação hostil e agressiva dos Estados Unidos e do bloco periférico dele, concretamente a OTAN, né, tentando impedir a emergência do mundo multipolar. Muito que bem. Chamar a Joana de novo, que já está ali preparada para entrar em campo novamente, e focar mais nesse tema dessa reestruturação militar, né? No início do ano, houve aquela cúpula do Escudo das Américas, na Flórida, em que o Trump se reuniu com 12 líderes de direita do continente e formalizou uma coalizão militar contra os cartéis de drogas da região. Tendo em vista todo esse nosso debate e também a crescente influência da China na região, a crise do capitalismo, né, e a disputa por esses recursos naturais do nosso continente, o que a gente pode extrair dessa política e reestruturação militar na região? Primeiro, o Escudo das Américas é uma resposta direta, de fato, a essa ampliação das relações da América Latina com a China como principal parceiro comercial. Isso excluindo o México, né? Porque o México ainda é um país que tem uma integração muito predominante com os Estados Unidos. Mas a América Latina sem o México tem a China como seu principal maior parceiro comercial desde 2018. O Brasil ainda muito antes. A China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Então, o Escudo das Américas é uma operação militar, é uma grande coalizão militar que tem como pano de fundo uma reinvestida imperialista dos Estados Unidos sobre a América Latina, bastante interessada nos nossos recursos naturais a partir dessa revolução industrial que está em curso, né? A revolução industrial digital, a indústria 4.0, requer determinados minerais, como os chamados minerais das terras raras, o lítio,
e outros minerais críticos que são muito importantes para essas tecnologias, que tem uma alta concentração na América do Sul, na América Latina. Mas a Escudo das Américas, ela vem como uma consequência bastante linear daquela declaração que foi dada em 2023 para Laura Richardson, que era comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, que é o comando militar que cuida da região. Ela deu uma declaração no comecinho de 2023, em que ela explicitava que a América do Sul era um continente rico em todos os recursos naturais necessários às novas tecnologias da atual Revolução Industrial. Ela, inclusive, falava agressivamente em primeira pessoa, tipo, nós temos o Triângulo do Lítio, como se os Estados Unidos fosse o sujeito possuidor do Triângulo do Lítio, né, na Bolívia, Argentina e Chile. E essa Laura Richardson nada mais fez do que expressar uma política de Estado dos Estados Unidos. Eu concordo muito com o Miguel que a Escudo das Américas, ela foi articulada conjunturamente no governo Trump, mas ela é uma política de Estado dos Estados Unidos. Ela não é uma política de governo. Não é assim, vai mudar o presidente democrata e aí vai ser desarmada essa estrutura de aliança militar, né? No início eram 12, agora já são 17 países latino-americanos que formalizaram essa coalizão de segurança. E é uma coalizão curiosa porque a principal ação até agora realizada não é a criação de novas bases militares, como foi no paradigma militar do final do século XX, mas são os acordos de cooperação de inteligência e de compartilhamento de dados sensíveis, que violam a soberania nacional e militar dos países. Dados sensíveis relacionados a recursos naturais, relacionados com estrutura de propriedades, com características do território, com informações da cidadania, né? Dados sensíveis de várias naturezas, tanto geográficas como geofísicas, como políticas e sociais da própria população, né? Esse acordo também envolve treinamento militar e policial colaborativo. Então, acontecem treinamentos conjuntos de setores das Forças Armadas e das polícias desses países com os Estados Unidos, o compartilhamento de sistemas de inteligência, missões militares que são feitas nos Estados Unidos para participar de cursos e formações junto à CIA, né, e à inteligência americana. E isso remete um pouco a uma espécie de nova edição da famosa Escola das Américas, que funcionava no Panamá, que foi o eixo da doutrina de segurança nacional que fez com que os Estados Unidos pudessem organizar uma coalizão ideológica das ditaduras sul-americanas dos anos 60, 70 e 80. Então, uma espécie de reedição dessa lógica a partir do espantalho, do subterfúgio, da guerra às drogas, que a gente sabe que nunca foi o motivo, é apenas uma forma falsificada de convencer as pessoas sobre a importância dessa política, né, dessa aliança. Isso vem junto com um contexto de articulação internacional daquela Conferência de Ação Política Conservadora, a CEPAC, ou a Cúpula Conservadora, que foi uma resposta muito bem eficaz contra o que foi a integração latino-americana do período da Unasul e a integração progressista da América Latina, né? Muito que bem, antes da gente finalizar esse segundo bloco, eu queria deixar mais uma dica de leitura, que é o nosso dossiê de número 79, que fala sobre o avanço do neofascismo e os desafios da esquerda na América Latina. Bom, começando agora o nosso terceiro bloco, passo para ele, Miguel, de novo, chamo você aqui para essa conversa. Como todo mundo está careca de saber, em outubro temos as eleições presidenciais no Brasil. A gente acabou de ver que a coisa está complicada, está puxado. Então, qual a importância das eleições brasileiras, tendo em vista esse cenário mais amplo que a gente está conversando? Ou seja, o que está em jogo nestas eleições brasileiras que dialoga com toda essa conjuntura que a gente está conversando aqui? Giovanni, eu acho que, de certa forma, tudo que a gente conversou no programa desenha esse cenário. Bom, nós estamos, neste momento, isolados na América Latina e vejam como a gente veio fazendo balanço, nem com um programa de ruptura, com um mínimo de soberania, mas nem isso é tolerável dentro desse projeto. Quando você tem um país da proporção continental do Brasil, com a sua potência agrícola, econômica, com o peso que tem multilateralmente, eu responderia o seguinte: imagina se o Milei fosse presidente do Brasil. O que significaria numa dobradinha com o governo
governo Trump. A gente, de certa forma, teve uma desincronia ali, porque o Bolsonaro coexistiu com o Biden, de novo, não no sentido de que o Biden fosse uma política de Estado, mas era alinhado ao opositor eleitoral do Biden, e por isso só deu esse curto-circuito, de forma alguma contraditória aos interesses econômicos, ou, enfim, né? Uma derrota do Brasil seria a última aldeia gaulesa a ser derrotada aqui, a se contar o Uruguai, e que teria implicações do ponto de vista da arena diplomática, econômica, etc. É o último estágio antes de passar a boiada. A gente terminou o outro bloco falando sobre os campos, os polos, China e Estados Unidos. Vejam, na minha opinião, nesse cenário de mudança da unipolaridade para um novo cenário multipolar, eu também acho que a questão não é se alinhar ou a China ou os Estados Unidos. Agora, nessa disputa, o que nós teríamos como possibilidade era poder atuar num nível de inserção regional. Não tem saída individual, não tem como o Brasil, não tem como a Venezuela, não tem como o Equador, não tem como o Peru sobreviver nessa disputa geopolítica individualmente. Então, por exemplo, uma reflexão, e eu me lembro o Márcio Postman fazia, não faz sentido a Bolívia negociar o lítio com a China, o Chile negociar o lítio com a China, porque a gente não tem uma OPEP latino-americana do lítio. Ou mesmo que o Petro dizia, né, não vamos extrair uma gota de petróleo e queremos ser pagos por não extrair. Vocês querem continuar usando petróleo? Nós vamos preservar a última reserva. Mas então, essas negociações não se fazeriam de forma individual. As possibilidades são regionais, de articulação regional. Nesse momento, elas estão bloqueadas. Agora, manter um governo brasileiro fora da linha trumpista é a perspectiva de que você possa construir isso em outros patamares em breve. Porque, afinal, os governos não são eternos. É isso que nós estamos falando desde o início. Os governos passam, os partidos passam, etc. Ou, no mínimo, de você inviabilizar uma ideia de subordinação total das Américas aos Estados Unidos novamente, a gente voltar a um estágio político de 64 a 73, do período das ditaduras em que isso se impôs pela força. Então, a eleição no Brasil é central por conta disso. Ela é o último território a ser conquistado pela via institucional, digamos assim, pelo governo Trump. Maravilha, vamos falar agora de coisa boa, vou chamar os dois, começando pela Joana, que é a gente pensar um pouco esse futuro, né? Os próximos passos, quais seriam os principais desafios e tarefas para que a gente saia desse cenário de defensiva, já que tem uma ofensiva bastante grande das extremas direitas aqui pelo continente. De novo, acho que tem a resposta conjuntural, a resposta estrutural. A resposta conjuntural tem muito a ver com cenários eleitorais. Quer dizer, no limite é difícil sair da defensiva quando o lado de lá é o fascismo. O governo Lula, por exemplo, é um governo de frente ampla, com elementos de centro-direita, né, incorporados, um pragmatismo de mercado incorporado. E isso são preços que nós pagamos por precisar derrotar o Bolsonaro, que obviamente é o pior que pode acontecer com o Brasil, né? Então, é difícil a gente pensar essa questão de saída defensiva em termos conjunturais, porque não existe fórmula mágica para saída defensiva. Em termos estruturais ou programáticos, acho que tem muitas coisas que precisam ser pensadas. Primeiro, que os governos de esquerda tinham que ser mais incisivos e inverter a lógica do uso do fundo público. Porque ainda hoje, como estamos sobre o arcabouço do Plano Real, o arcabouço fiscal não é nada mais do que uma renovação de compromissos com o Plano Real, com a lógica do superávit primário, com a lógica da estabilização, com a crítica ortodoxa da inflação. Então não pode ter nenhum tipo de aumento do consumo que gera inflação, isso é um problema. Então, eu vejo assim, dessa forma, o arcabouço fiscal do Haddad é uma reedição do teto de gastos, mais tecnicamente bem feito, e que isso tudo está dentro de um grande pacto que é conflitivo entre cumprir os acordos ou os pilares do Plano Real, que é o neoliberalismo brasileiro, ou cumprir a Constituição, que é o nosso estado de bem-estar social. Então, existe um conflito aí interno, né? E
Eu acho que o correto seria que se invertesse a lógica do uso do fundo público, porque a gente ainda vive esse problema de que muitos recursos públicos são drenados para o sistema financeiro. O juros alto da economia brasileira hoje é um problema, inclusive eleitoral, porque o juros alto dá origem a uma escalada de endividamento popular também. E essa escada de endividamento popular está consumindo completamente, em termos de sensação material, os ganhos de salário que o governo proporcionou. Então, os ganhos materiais que o governo Lula proporcionou estão sendo quase que anulados em termos de sensação popular do dia a dia pelo endividamento popular e por uma economia cujos juros altos só beneficia o topo e derruba a capacidade material da base, né? Então, esse é um primeiro ponto. Tinha que ser muito mais incisivo um programa econômico antifinanceiro, antirrentista, nesse sentido. Outro ponto que eu acho que é importante tem a ver com o enfrentamento com o agronegócio, né? O agronegócio é o nó córdio do Brasil, assim, é o problema do poder mais conservador e mais violento do Brasil. Essa questão dos recursos naturais, acho que a nossa esquerda brasileira tentou muito conciliar dois paradigmas muito diferentes e acabou predominando o mais forte. Quando a gente olha o Plano Safra, por exemplo, que a cada ano bate recordes de financiamento do agronegócio, né, e de condições favoráveis de crédito e produção para o agronegócio, ao mesmo tempo em que a gente vê o governo falando em transição ecológica, em políticas para a agroecologia, isso parece uma certa esquizofrenia, porque são paradigmas agrícolas incompatíveis. Então, acho que seria muito importante pensar em tecnologias sociais de produção financiadas pelo Estado. Eu acho que o MST hoje é um dos maiores exemplos do mundo, nem da América Latina, da capacidade de criação de tecnologias sociais de produção da agroecologia e da agrofloresta. E era necessário que a esquerda no poder tivesse um apoio mais incisivo e mais massivo, um crédito mais amplo público para a transição agroecológica brasileira. Nesse sentido também de disputa territorial de paradigma de produção. Acho que isso seria muito importante. E, claro, o mundo do trabalho. Então, além do ganho salarial, acho que é importante combinar essa disputa da base material da sociedade com a batalha das ideias. Nesse sentido, acho que foi exemplar o caso da escala 6x1. Foi um momento raro em que a esquerda consegue emplacar uma agenda de melhoria das condições da massa de trabalhadores brasileiros e, ao mesmo tempo, comunicar isso como uma luta evidentemente importante, universal para todos os trabalhadores brasileiros. Pensar em qual foi a magia da luta contra a escala 6x1 que precisa ser repetida com outras pautas. A gente precisa superar o paradigma da industrialização por substituição de importações como o único paradigma possível do desenvolvimento. Eu acho que isso é importante. Criar tecnologia social de produção que tenha soberania na própria construção, que não dependa de importação de máquinas de fora apenas, né, mas que tenha capacidade de geração de tecnologias internamente. Acho que isso é uma coisa fundamental. Fala tu para mim então, Miguel, por favor, quais seriam então os principais desafios e tarefas para que a gente saia desse cenário de defensiva? Olha, eu acho que a Joana trouxe, subscrevo de novo, né, vários elementos de um programa de transformação. Eu acho que a gente precisa enfrentar o tema da financiarização, como as nossas riquezas estão sendo drenadas, né? Sejam individuais, via BECs, crédito consignado, juros da Selic. A gente precisa reestabelecer outros patamares das próprias instituições democráticas, sabe? Não é possível a gente viver num semiparlamentarismo governado por emendas, por exemplo. Ou da defasagem da lei eleitoral, etc. Falando em tudo que ficou estagnado, que não foi mexido, quer dizer, militares, poder judiciário, tem setores do Estado que precisam serem reformados. Agora, eu acho que, como eu sou gaúcho, eu gosto muito da frase do Livio Dutra. Eu acho que não tem jeito, nós fomos forjados na luta e precisamos fazê-la. A luta que nos forja é a luta que pode nos trazer conquistas. Então, para que esse programa possa ganhar corpo, a gente já viu que só as experiências eleitorais são insuficientes. Então a gente precisa retomar as mobilizações, a organização popular para que esse programa ganhe corpo nas ruas e se materialize em projetos, inclusive eleitorais, né, para que a gente possa tanto barrar essa ofensiva do hiperimperialismo, quanto possa, de fato, transformar a vida das pessoas, né? Então,
é a organização, é a luta, é a formação política, é o trabalho de base, né, que transformam essas bandeiras, esse programa numa possibilidade. Então, o nosso desafio está nisso, né? Maravilha, gente. Um projeto de disputa que a gente está colocando, então, aqui é o fortalecimento do projeto coletivo frente ao projeto individual. Quem não luta está morto e quem planta luta colhe vitória. Esse é um pouco o nosso espírito aqui também, o nosso chamado à mobilização, à organização popular, ao fortalecimento dos laços sociocomunitários. Bom, a gente vai chegando no fim do nosso programa. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês dois, mas não antes sem a nossa dica cultural. Joana, qual é a sua indicação de livros, estudos, filmes, séries, para quem quiser entender mais sobre a situação venezuelana? Tem muita gente perguntando, então aqui vai a pergunta para você. Sobre a situação venezuelana mais a quente, mais breaking news, é preciso assistir a Telesur, gente. É isso, sim, porque às vezes a Telesur é até um pouco... Disponível no YouTube, pode entrar lá ao vivo, tá tudo lá de muita qualidade. E acho que às vezes a Telesur até carrega um pouco no apoio ao governo venezuelano, faz pouco matiz, né? Mas eu acho que ainda assim é a melhor opção dentre todas as outras possibilidades de mídia para se entender desde dentro o que está acontecendo na Venezuela. Assim como a gente faz escuta crítica da imprensa burguesa, a gente também pode até fazer uma escuta crítica das Telesur, pensando, bom, talvez tenha mais contradições aí, talvez tenha mais problemas dentro do chavismo que não estão aparecendo, mas acho que em termos de escuta popular, é muito importante ver as reportagens das Telesur, para essa coisa mais a quente, né? Agora, para entender um pouco a história recente da Venezuela, que eu acho que é indispensável para se entender a conjuntura atual, tem 3 documentários que eu recomendo. O primeiro é aquele clássico que é A Revolução Não Será Televisionada, que é um filme de 2003 sobre o golpe contra Hugo Chávez em 2002, né? Então, é um documentário que segue o passo a passo de como o Chávez foi preso, né? Foi retirado do poder por algum período rápido e foi recolocado no poder pela luta popular, né? Inclusive por uma ação estratégica da Guarda Presidencial, do Palácio de Governo, e como, nesse sentido, o elemento militar do chavismo é algo super importante para ter assegurado a sua estabilidade durante um tempo. E tem os 2 documentários do Oliver Stone sobre o Hugo Chávez, um que chama Mi Amigo Hugo, de 2014, e outro que é mais geral sobre a Venezuela, na verdade, que é Ao Sul da Fronteira, de 2009. Então, esses 2 documentários do Oliver Stone também são bem interessantes para entender a leitura política crítica ali sobre o período do chavismo. Senhorita Joana Salem, cheia de dicas sobre a Venezuela, veio preparadíssima. Agora eu quero saber do Miguel. Miguel, quais são as suas dicas, então, para quem quer se aprofundar no tema geral do nosso debate hoje, já que de Venezuela a gente já está aqui com várias referências? Olha, eu recomendo 2 publicações da Martha Harneck, que saíram pela Expressão Popular no Brasil. Primeiro, Desafios da Esquerda Latino-Americana. Ela escreveu isso no início do século XXI, mas é impressionante a qualidade do texto dela. Ela aponta justamente, o que eu e a Joana mencionamos fragmentado aqui no programa, das 3 crises da esquerda. A crise teórica, porque abandonou o materialismo histórico dialético como ferramenta de análise. A crise programática, porque como analisa baseado ou em nada, ou em modismo, ou em outras formas de pensamento, não consegue chegar à estrutura dos problemas e não consegue propor alternativas ao neoliberalismo. E a crise organizativa, que é a dificuldade das ferramentas construídas no final do século XIX, partido, sindicato e movimento, tem para dar conta das mudanças que a gente teve no mundo do trabalho. Ela se referiu ao final do século XX, mas atualíssimo 26 anos depois. E o outro é O Mundo a Construir, que vem junto com Ideias para a Luta, que é um outro livro dela, mas que na verdade é uma espécie de síntese, onde ela faz justamente um balanço daqueles governos progressistas. Ela está olhando muito para a Venezuela do Chávez, mas também baseada em muito que ela tinha acompanhado nos anos 90 das experiências municipalistas, né, as primeiras prefeituras do PT, Frente Ampla, etc. E ela, então, retoma esses desafios da esquerda e
coloca, então, isso num outro patamar, inclusive os limites do progressismo, do Estado, das autonomias dos movimentos, partidos, sindicatos em relação aos governos. E se a gente quiser ir mais longe nisso, recomendo sempre qualquer coisa do Álvaro Garcia Linera. Tem 2 livros dele publicados pela Expressão Popular, ex-vice-presidente da Bolívia, tem várias reflexões, as tensões criativas de uma revolução, mas também o que ele tem publicado de artigos pensando na América Latina pós-golpe na Bolívia, pós-fragmentação, o olhar que ele tem sobre essa ofensiva da extrema-direita sobre o continente. Marta Harnecker, Miguel, que inclusive foi uma colaboradora importante da Revolução Venezuelana, justamente no tema do poder popular, a constituição das comunas populares nos bairros, né? Ela que teve essa perspectiva sempre de um socialismo desde abaixo, tanto na época que ela estava no Chile, quanto depois também na Venezuela. Pouco estudada a Marta Heineken, mas é uma grande referência e sistematizadora de toda essa conjuntura da resistência popular latino-americana. Meu sonho é fazer uma biografia da Marta Harnecker, Giovana. Meus países objeto de estudo são Cuba e Chile. São os países nos quais ela mais tempo viveu e mais tempo escreveu sobre. E aí, tenho muito essa vontade. Já li muito ela em fonte primária das minhas pesquisas. Não fale isso perto do Miguel, que ele fica ensandecido, não é, Miguel? Não, eu ia dizer, a Expressão Popular publicou uma entrevista da Isabel Albert com ela, que é, de certa forma, uma tentativa da Marta de fazer uma autobiografia. Agora, como todo autobiografado, é óbvio que ela teve os cuidados pessoais dela, mas é uma personagem marcante do século XX, porque, como a Joana lembrou bem, ela esteve literalmente no centro de processos de transformações importantíssimos na América Latina. O Chile acompanhou os processos em El Salvador e Nicarágua, acompanhou esse surgimento dessa nova esquerda dos anos 80, PT, Frente Ampla, etc. E depois o processo do chavismo. Então ela foi uma testemunha privilegiada e uma reflexão sempre perspicaz e valorosa aí para toda a luta. Bom, como a gente viu, assunto para vários outros episódios nós temos, assunto é o que não falta, mas a gente realmente precisa agora chegar ao fim de mais um episódio do podcast Dilemas do Sul. Lembrando que se você gostou desse dilema, já aproveita e indica o nosso podcast para aquele seu amigo, para aquela sua amiga. O Dilemas do Sul é apresentado por mim, Giovanni Del Prete, sempre com a participação de 2 ou 2 convidados mais do que especiais sobre o tema nesse mês. A direção, produção e o roteiro do podcast ficam sob a responsabilidade do Luiz Felipe Albuquerque. A trilha sonora, edição e sonorização são do Emerson Ramos. Até a próxima!